Olá, o Brasil poderia ter iniciado a vacinação ainda em dezembro do ano passado se o governo federal tivesse colaborado com o Instituto Butantan durante as negociações. Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto, em depoimento no Senado, as articulações paralisaram após declarações contrárias feitas pelo presidente Bolsonaro. Indignados com esta negligência do presidente, os movimentos populares vão ocupar as ruas. Na edição de hoje, nossa reportagem traz detalhes da programação e as principais pautas do ato do dia 29. Na entrevista central, recebemos o advogado sanitarista Daniel Dourado. Ele faz uma análise dos resultados que serão extraídos da CPI da Covid no Senado. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. À medida que as informações sobre a negligência e a omissão do presidente vão se confirmando, cresce a indignação de setores da sociedade. É por isso que no próximo dia 29, os movimentos populares, mesmo com a gravidade da pandemia, sairão às ruas de pelo menos 75 cidades para pedir vacina para todos e o impeachment do presidente Bolsonaro. Nayata Wani nos conta mais. Trilhos do Brasil. O próximo sábado, dia 29, será marcado como Dia Nacional de Mobilização pelo impeachment de Bolsonaro. Em todo o Brasil, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, partidos de esquerda e movimentos populares estão se articulando para irem às ruas expor a irresponsabilidade da gestão do atual presidente durante a pandemia, que já soma mais de 450 mil mortes. Esses óbitos são resultados de uma negligência do governo. É o que aponta o militante pela Frente Fora Bolsonaro de Lages, em Santa Catarina, Bruno Dias. Essas mortes não são fruto do acaso, nem de mera negligência do Estado. São fruto de uma política de genocídio da população. Nossos 3 pilares principais são vacinação em massa, garantia de um auxílio emergencial digno para a população enquanto durar a pandemia e derrubada desse governo por meio de um processo de impeachment. Com a frase "se o povo vai às ruas durante a pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus", os manifestantes culpabilizam o presidente pelos recordes de desemprego e fome no Brasil. Os atos contarão com brigadas de saúde formadas por militantes que distribuirão máscaras e álcool em gel, além de alertarem os participantes sobre o distanciamento social. Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, explica a importância desta ação durante os atos. Tem estudantes da área da saúde e demais voluntários também que vão estar com máscaras para distribuir para quem precisar, especialmente a PFF2, que é mais recomendada, né? Tem um maior índice de proteção, e também com álcool gel, com algumas orientações de distanciamento. Então nós vamos estar com esses blocos lá organizados para mostrar para a sociedade que a gente está preocupado com isso sim, e também para nos proteger nesses atos, o que é muito importante. Até o momento, os atos estão confirmados em 75 cidades, em horários diferentes. Para saber mais detalhes organizativos sobre a mobilização do seu estado, é só procurar pelas redes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Inconformados com a condução da pandemia feita pelo governo Bolsonaro, artistas, comunicadores e ativistas se uniram em torno do movimento Vidas Brasileiras para redigir um documento em defesa do impeachment do presidente. Carolina Batailler nos conta detalhes dessa mobilização. Nacional. Um grupo formado por artistas, comunicadores e ativistas protocolou no último dia 24 mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A atriz Júlia Lemertz, que é uma das signatárias do documento, explica a proposta. Nós fazemos parte de um movimento que se chama Vidas Brasileiras, que não tem motivação político-partidária. E como muitos brasileiros, nós não aguentamos mais assistir
calados e passivos a essa escalada de mortes de brasileiros por Covid, que é o resultado das omissões e da má gestão da saúde por esse governo. O pedido de impeachment conta com assinaturas como a do escritor Ailton Krenak, do padre Júlio Lancelotti e da apresentadora Xuxa Meneghel. O grupo pede o apoio da população para colher mais assinaturas, como explica a jornalista Cristina Serra. Mas este pedido não pode ser apenas mais um. Por isso, precisamos da sua participação. Entre no site www.vidasbrasileiras.com. Assine, participe. Nesta quinta-feira, o site do Movimento Vidas Brasileiras contabilizava mais de 600 mil assinaturas. Com esse documento, a Câmara dos Deputados já soma 117 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Desses pedidos, apenas 6 foram arquivados ou desconsiderados. Os outros 111 estão sob análise. E como mencionou a Carolina na reportagem, são mais de 111 pedidos de impeachment encalhados no Congresso. O advogado sanitarista Daniel Dourado é autor de um deles. Ele é o nosso convidado na entrevista central de hoje e comenta o andamento da CPI da Covid no Senado. Daniel analisa os efeitos das informações extraídas dos depoimentos e destaca que, apesar das evidências colhidas durante a pandemia, ainda não há clima político no Congresso para avançar no impeachment. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. A entrevista de hoje é com o médico, advogado sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Vamos conversar hoje sobre como anda a CPI da pandemia e fazer um breve balanço dos depoimentos prestados até agora. Daniel, seja muito bem-vindo. 3 semanas de CPI da pandemia já foram suficientes para mostrar algo de efetivo? A CPI trouxe alguns elementos novos. Por exemplo, consolidou a ideia de que havia um gabinete paralelo, né? Que a gente já tinha bastante desconfiança em relação a isso, mas isso foi confirmado em depoimentos. A meu ver, o principal é o seguinte: os parlamentares, os senadores que estão conduzindo a CPI, eles têm muito claro qual foi a estratégia do governo federal, que foi a estratégia de incentivar a chamada imunidade de rebanho por contágio, né? E a partir dela se imaginava que fosse controlar a epidemia. Então, a partir dessa base, as medidas, as omissões, sobretudo, e também as ações do governo federal estão sendo exploradas. A discussão sobre a compra de remédios, em especial da Pfizer, tem gerado muita polêmica, porque a cada depoimento um desmente o outro. Mas a situação do país seria outra se as vacinas dessa empresa tivessem sido adquiridas no ano passado, como a Pfizer disse ter oferecido ao governo? O que a gente sabe é que se houvesse o governo aceitado aquela proposta inicial da Pfizer, hoje, no final desse primeiro semestre de 2021, teria aí aproximadamente 18 milhões de doses. Não é uma quantidade de doses que ia ser suficiente para mudar completamente o cenário. Estamos falando de uma vacina de 2 doses, né? Então, já desconsiderando algumas perdas, vacinar 9 milhões de pessoas, uma parcela bem pequena da população. Agora, o fato do governo ter se omitido e não comprado, ou seja, desconsiderado a proposta da Pfizer, naquele momento, mostra, e aí me parece que é por isso que a CPI está buscando justamente isso, que o governo tinha um desinteresse, né? Não tinha interesse em buscar, e no caso a Pfizer, por ser uma vacina mais cara, e a gente viu pelo depoimento do ex-ministro Pazuello, que o fato do preço foi levado em consideração, ou seja, dá a entender que eles achavam que poderiam eventualmente até economizar com vacina, comprar menos vacina, porque é a única explicação possível para ter retardado tanto a compra, né, por ter negligenciado aquilo, que se eles estivessem de fato entendendo a gravidade da situação, seria priorizado assim, com prioridade zero. O Ministério de Relações Exteriores tem atrapalhado de alguma forma a compra de vacinas e insumos? O Ministério das Relações Exteriores, sobretudo na gestão do Ernesto Araújo, fez uma política de confrontar, sobretudo, a China, né, de ir contra a política, ou mesmo contra até o próprio embaixador da China no Brasil, se colocando, de certa forma, numa posição de adversário, como se tivesse um contraponto em relação ao governo chinês. O que a gente viu, por exemplo, no atraso de insumos, aí baseando no depoimento que a gente viu, sobretudo do governo de São Paulo, né, que houve, de fato,
um atraso na liberação de insumos da vacina do Butantan especificamente, e que dependia de uma liberação a ser feita pelo governo chinês, que foi feita depois de algum tempo, mas fica ali aquela dúvida se não haveria mais boa vontade ou mais interesse do governo chinês em agilizar a situação do Brasil se houvesse uma diplomacia mais amigável ou mais próxima. Então, acho que o Ministério das Relações Exteriores ele deveria ter, sim, esse papel de buscar essa aproximação, e aí nós estamos falando sobretudo com China e Índia, né, que são os grandes fornecedores aí de insumos para as vacinas do Brasil, para que houvesse, sim, esse interesse ou essa boa vontade, por assim dizer, desses governos para agilizar essa liberação. Dá para esperar a elucidação de fatos e até mesmo a responsabilização de pessoas pelas mais de 450 mil mortes registradas até agora pela Covid? Há, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de uma responsabilização política desses agentes públicos que deveriam ter agido, e, após isso acontecer, há uma possibilidade de responsabilização também jurídico-penal, porque a omissão de uma autoridade que tem obrigação de agir, ela também é relevante do ponto de vista jurídico-penal. Esta semana, artistas têm se manifestado a favor do impeachment do presidente Bolsonaro, assim como outras categorias já se manifestaram. O senhor, inclusive, é signatário de um dos pedidos de impeachment. O senhor acha que esse tipo de pressão pode ter resultado? A denúncia que eu assino, a denúncia de impeachment, ela é toda baseada em elementos da pandemia. É basicamente essa história que a gente está falando aqui, que está sendo investigada na CPI, foi o nosso fundamento, né, para a denúncia de impeachment. Agora, a gente ainda não vê esse ambiente no Congresso. Infelizmente, o Congresso ele não se move só por esses elementos, né, jurídicos e mesmo de natureza política que a gente está levantando aqui. Há outros interesses em jogo e até agora a gente não vê sendo construído esses elementos para os pedidos de impeachment serem aceitos, sobretudo porque há uma muito boa articulação, né, agora entre o governo federal, o governo Bolsonaro e a atual presidência da Câmara, né, do Arthur Lira. Então, não vejo ainda esses elementos, né? Essa pressão ela pode, em certa medida, ter efeito se isso, a meu ver, representar uma queda do apoio ao governo, ao Jair Bolsonaro. Né? Se a gente começar a ver uma rápida queda da popularidade, se a gente começa a ver uma rápida queda da popularidade do apoio do Bolsonaro para níveis ali abaixo de 15%, 10%, eu acho que é possível sim crescer o movimento pelo impeachment, que na verdade o Congresso é responsivo a isso. Não é o que nós estamos vendo, a gente tem visto sim uma queda no apoio na popularidade do Bolsonaro, mas ainda se mantendo ali razoavelmente confortável acima de 20%, 25% aí em várias pesquisas. Então, por conta disso, infelizmente, volto a dizer, eu ainda não vejo ambiente político para que esses pedidos de impeachment sejam aceitos, embora, reforço, há muitos elementos, crime de responsabilidade não faltam, né? Ou seja, o pressuposto para o impeachment já está dado. O samba brasileiro perdeu um dos seus maiores expoentes nesta quinta 27. Morreu aos 96 anos, vítima das complicações da Covid-19, o compositor e sambista carioca Nelson Sargento. Presidente de honra da Mangueira, Nelson compôs sucessos como Agoniza, mas não morre, Falso Amor Verdadeiro e Primavera, e foi um importante defensor da cultura popular brasileira. Seus sucessos, gravados por Paulinho da Viola, Bete Carvalho e tantos outros ícones do samba, marcaram gerações. O general do samba deixará eternas saudades e seus versos jamais serão esquecidos. O Central do Brasil fica por aqui. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Até amanhã. Te abraçou, te